Material particulado e seus efeitos em um município industrializado no estado do Rio de Janeiro. Matheus Jefferson de Oliveira Peixoto ***. Resumo. A qualidade do ar vem sendo um tema amplamente debatido ao longo das últimas décadas, e ela depende de fatores como condições meteorológicas, características da região e das emissões de poluentes. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre o impacto que os veículos e indústrias causam na qualidade do ar do ponto de vista do material particulado, em Volta Redonda, bem como buscar hipóteses para que o crescimento urbano se dê da forma mais harmônica possível. Fazendo uma análise dos dados disponibilizados pelo Instituto Estadual do Ambiente em seus relatórios sobre a qualidade do ar no estado do Rio de Janeiro no período de 2010 a 2015, foi possível perceber ao se comparar o padrão nacional e da Organização Mundial da Saúde que o ar de Volta Redonda apresentou níveis de material particulado acima dos considerados seguros em várias ocasiões. Também foram apresentadas algumas maneiras que poderiam ajudar a reduzir a emissão deste poluente, como catalisadores e precipitadores eletroestáticos. Por fim, considerações do que poderia ser feito a respeito do controle da qualidade do ar. Palavras-chave: material particulado, qualidade do ar, Volta Redonda. Underscore 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 underscore. Asterisco engenheiro de produção, Universidade Federal Fluminense. Servidor público na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. E-mail, mateusjefferson@gmail.com. Introdução. A qualidade do ar vem sendo um tema amplamente debatido ao longo das últimas décadas, e ela depende de fatores como condições meteorológicas, características da região e das emissões de poluentes. Visto que sua concentração não é uniforme e cada região tende a apresentar características distintas. Os impactos da expansão em massa do consumo de combustíveis fósseis merecem destaque à medida que interferem no meio ambiente e na saúde dos seres vivos de maneira nociva, ao passo que a queima dessas matrizes energéticas liberam uma grande quantidade de poluentes na atmosfera. A qualidade de ar no estado do Rio de Janeiro é monitorada desde 1967, quando foram instaladas as primeiras estações semiautomáticas de monitoramento da qualidade do ar no município do Rio de Janeiro, INEA, 2013. Porém, só a partir do ano de 1990 que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, estabeleceu padrões mínimos nacionais para os poluentes atmosféricos de acordo com a Resolução CONAMA 3.990-avos. Ela decreta os níveis de fumaça, partículas inaláveis, material particulado MP10, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio que podem ser minimamente toleradas, assim como os métodos de medição e seus padrões. A nível nacional, um dos primeiros esforços para a gestão da qualidade do ar veio com a criação do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR), na 5ª Resolução de 1989 do CONAMA. Com a finalidade de permitir de uma maneira ambientalmente segura o desenvolvimento econômico e social do país, através da limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica, visando a melhora da qualidade do ar, ao atendimento dos padrões estabelecidos e o não comprometimento da qualidade do ar nas áreas ainda consideradas não degradadas. CONAMA, 1989. Um estudo realizado por Vormiteg et al., 2014, mostrou um precário e defasado monitoramento da qualidade do ar no Brasil. O PRONAR não foi cumprido. O monitoramento ocorre em apenas 40% das unidades federativas, 11,27 avos, o Distrito Federal e 10 estados, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Apenas 1,7% dos municípios são cobertos para o diagnóstico de poluição do ar e por 252 estações de monitoramento. A região Sudeste é a mais populosa, apresenta o maior número das estações 76%, 194.252 avos, do país e representa 78%, 75.95 avos, dos municípios monitorados.
De forma internacional, cada país monitora e regulamenta a qualidade do seu ar. Porém, a Organização Mundial da Saúde, OMS, possui um guia para a qualidade do ar baseado em estudos que visam garantir níveis para os poluentes de maneira que cause os menores impactos possíveis na saúde de uma maneira geral, apesar de não existir níveis seguros de poluição atmosférica para a saúde humana. O primeiro guia foi criado em 1987, posteriormente atualizado em 1997 e em 2005 recebeu sua última edição Q, 2006. Ao contrário dos padrões brasileiros, que não são atualizados há mais de 25 anos. Carmo et al., 2010, e Silva et al., 2010, realizaram estudos mostrando a associação entre o material particulado gerado na queima de biomassas e seus efeitos na saúde da população do sul da Amazônia. Castanho, 1999, Queiroz et al., 2007, e Torres e Martins, 2005, pesquisaram sobre os efeitos nocivos que o material particulado causou nos municípios de São Paulo, Sete Lagoas, Minas Gerais e Juiz de Fora, Minas Gerais, respectivamente. Mantovanelli, 2002, Pereira et al., 2010, e Mascarenhas et al., 2004, fizeram um estudo para caracterizar, entre outras coisas, a hidrodinâmica do material particulado no meio aquático na Baía de Paranaguá, Paraná, no estuário de Caravelas Bay e no Rio Acre, respectivamente. Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo sobre os impactos causados pelo transporte urbano e da indústria na qualidade do ar de Volta Redonda, apresentando os níveis medidos nas estações de monitoramento do Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA, para o poluente material particulado. E a partir destes dados, realizar uma comparação com padrões nacionais e internacionais a fim de verificar como este poluente estaria influenciando na qualidade de vida deste industrializado município do estado do Rio de Janeiro. E por fim fazer considerações e sugestões para os problemas apresentados. Volta Redonda é o município de maior densidade demográfica, fora da região metropolitana, no estado do Rio de Janeiro. Seu centro urbano é razoavelmente compacto e de relevo predominantemente plano, características estas que sugerem um deslocamento curto e concentrado se comparado aos grandes centros. Aliando isso a uma frota que ultrapassa os 120 mil veículos, a poluição e o trânsito tornam-se quase inevitáveis. IBGE, 2016. Segundo o IBGE, 2008, Rio de Janeiro, Volta Redonda e Cantagalo respondem, juntos, por 64% do potencial de emissão industrial de PM10 no estado do Rio de Janeiro. Metalurgia, no Rio de Janeiro e em Volta Redonda, e minerais não metálicos, nos 3 municípios, são as divisões com maior contribuição para o potencial emissor de PM10. Indicando, portanto, 2 núcleos no estado do Rio de Janeiro com elevada emissão potencial industrial de PM10, a região metropolitana do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Itaboraí com 33% da emissão potencial, e a região do Médio Paraíba, Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí com 31%. 2. Revisão de literatura. 2,1 Material particulado. De forma geral, entende-se como material particulado, MP, um conjunto de particulados, ou aerossóis, líquido ou sólido, suspenso no ar. Geralmente é invisível a olho nu, pois possui dimensão entre 0,001 micrômetro e 100 micrômetros. Esses particulados são grandes comparados com o tamanho das moléculas dos gases presentes na atmosfera, pois as moléculas desses gases possuem valores típicos de 0,0001 micrômetro a 0,001 micrômetro. Baird, 2011, Seifeld e PANDIS, 2006. Embora alguns particulados apresentem formas distintas da esférica, é convencional tratar a totalidade deles como se apresentassem essa forma, pois esse diâmetro é uma propriedade relevante em seus estudos. Os particulados são classificados dependendo de o seu diâmetro ser maior ou menor que 2,5 micrômetros. Atualmente, o MP com diâmetro entre 0,001 micrômetro e 0,1 micrômetro é chamado de partícula ultrafina.
Essas dimensões caracterizam o comportamento dos aerossóis suspensos na atmosfera. Por exemplo, quando gotículas de água presentes na atmosfera se juntam e formam particulados maiores do que 100 micrômetros precipitam em direção ao solo rapidamente, hidrometeoro. Outro exemplo da utilização dessa classificação é com relação à saúde pública, em que particulados abaixo de 10 micrômetros podem atingir os alvéolos pulmonares e carregar com eles outros poluentes perigosos. Os particulados, dependendo das suas fontes, podem conter em suas composições substâncias à base de oxigênio e enxofre, que em contato com a água da atmosfera produz, ao atingir mais de 100 micrômetros de tamanho, chuvas ácidas que corroem infraestruturas construídas e prejudicam as espécies vivas. Baird, 2011, Seifeld e PANDIS, 2006. Dentre algumas fontes naturais desses aerossóis estão os sais marinhos, os pólens, as poeiras trazidas por ventos, as emitidas por vulcões, ou originadas nas biodegradações dos vegetais e dos animais, e nos processos das evapotranspirações das florestas. Pestano, 2006, PROSPERO et al., 2004. Entre as fontes antropogênicas, não naturais, os particulados são produzidos nas queimadas de biomassa, nas emissões de motores veiculares à base de combustíveis fósseis, na produção, manejo, disposição e incineração de resíduos sólidos rurais e urbanos, nas emissões originadas no processamento energético em parques industriais, como incineradores, chaminés, na ressuspensão de particulados do solo por motivo de tráfego nas vias públicas, nos gastos dos pneus, nas atividades da construção civil e metalúrgica, etc. Muitos outros processos antropogênicos também são fontes de aerossóis, por exemplo, respiração humana e de animais, tosses, espirros, o ato da fala, a limpeza de ambientes ou de objetos por jateamento, seja de água ou areia. Efetivamente, o MP é formado por sulfatos, nitratos, amônia, material orgânico, espécies de cristais, sais marinhos, metais óxidos, íons de hidrogênio e água. Baird, 2011, Seifeld e PANDIS, 2006. Espécies como sulfatos, amonias, orgânicos, carbono elementar, e certos metais de transição são encontrados nas partículas mais finas, MP2,5. Materiais cristalizados, incluindo silício, cálcio, magnésio, alumínio, ferros, partículas orgânicas biogênicas, pólen, esporos, fungos, bactérias, vírus, fragmentos de plantas, são usualmente encontrados nas partículas mais grossas, MP10. O efeito de parâmetros meteorológicos: temperatura, umidade relativa, radiação solar, pressão, velocidade do vento, direção do vento e precipitação, e sua relação com os ambientes interno e externo, são, também, discutidos na temática da qualidade do ar, através dos seus impactos nas concentrações do MP. As ocorrências de estagnação, de recirculação e ventilação natural são os efeitos que mais impactam nos valores das concentrações desse poluente na baixa atmosfera. As concentrações máximas de MP são observadas nas condições atmosféricas estagnadas, CHITHRA e Shiva NAGENDRA, 2014. 2,2 Caracterização do município. Localizada ao sul do estado do Rio de Janeiro, na região do Médio Paraíba, figura 1, está o município de Volta Redonda, que abrange uma área superior aos 182 km². Em sua última contagem populacional realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua população ultrapassou os 262.900 habitantes, o que acarreta em uma densidade demográfica com cerca de 1.412 habitantes por quilômetro 2, sendo a maior do estado fora da região metropolitana, IBGE, 2016. Tendo um clima considerado mesotérmico de estações bem definidas, Volta Redonda apresenta temperatura média compensada de 21 graus Celsius, com uma média máxima anual de 27,8 graus Celsius e média mínima anual de 16,5 graus Celsius. Com uma média de 130 dias de chuva ao ano, e índice pluviométrico anual em torno de 1.337 milímetros. Sua estação chuvosa vai de outubro a março, englobando todo o verão.
Sua umidade relativa do ar é alta, 77%, mesmo nos meses de inverno. Reis, 2009, GIODAE-TET, 2000. Segundo a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, FEMA, na região de Volta Redonda os ventos sopram predominantemente de leste para oeste em todas as épocas do ano. Ou seja, são soprados na direção de bairros como Retiro e Belmonte, que estão entre os mais populosos do município, e onde se encontram duas das estações de monitoramento da qualidade do ar, FEMA, 2007. Sua altitude varia de algo em torno de 363 metros às margens do Rio Paraíba do Sul, e 707 metros, situado na ponta nordeste, acima do nível do mar. A altitude média de sua área central de 380,3 metros acima do nível do mar. GIODAE-TET, 2000. A área central do município é cortada pela rodovia BR-393, que conecta a rodovia Rio, São Paulo com a Rio, Belo Horizonte e Rio, Bahia, o que acaba acarretando, diariamente, a passagem de mais de 40 mil veículos pela cidade, principalmente os veículos destinados ao transporte de mercadorias, fazendo do tráfego intenso um dos principais contribuintes para a poluição atmosférica. Reis, 2009. No ano de 1941 foi fundado no município um dos maiores complexos siderúrgicos integrados da América Latina. Segundo Cavalcante, 2012, este tipo de planta é responsável por uma quantidade de emissão de gases, partículas e vapores muito grande em comparação a outros tipos de indústria. Seus principais poluentes são material particulado, MP, óxidos de enxofre, SO2 e SO3, monóxido de carbono, metais pesados, compostos alicíclicos aromáticos, dioxinas e furanos, bifenilas policloradas, compostos ácidos, óxidos de nitrogênio, NO2, e compostos orgânicos voláteis, COVS, estes últimos precursores do ozônio. Indústrias de cal e cimento também fazem parte do complexo industrial Volta Redondense e contribuem para o aumento de poluentes atmosféricos. Figura um mapa da região do Médio Paraíba. Fonte: em publicação realizada pela FEMA, 1999, sobre a qualidade do ar em Volta Redonda, afirmou-se que o município possuía um nível considerável de poluição em seu ar. Este estudo foi baseado nos resultados de duas campanhas de monitoramento da qualidade do ar, realizadas entre 1995 e 1996 e em 1999. Época em que as amostras dos poluentes não eram coletadas nas estações atuais, que pertencem à CSN. De acordo com o relatório anual publicado pelo Instituto Estadual do Ambiente, INEA, 2015, com dados referentes ao ano de 2014, o índice de qualidade do ar na região do Médio Paraíba foi classificado como bom de 94% a 100%. Para todos os poluentes com exceção do PM10, que ficou entre 72% e 84%, respectivamente. Em junho de 2008, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apresentou um diagnóstico da poluição do ar proveniente das indústrias no estado do Rio de Janeiro, com indicação aos municípios com os maiores potenciais poluidores, identificado a partir do tipo de indústria e poluentes por eles emitidos. A técnica utilizada foi a Industrial Pollution Projection System, IPPS, IBGE, 2008. No estudo, a cidade de Volta Redonda apresentou uma emissão potencial de 10.646 t, ano, ficando assim como a terceira maior emissora de SO2 do estado. Segundo o mesmo relatório, a metalurgia é responsável por mais de 70% das emissões potenciais do dióxido de enxofre. Não muito diferente, na região do Médio Paraíba, as indústrias de minerais não metálicos e metalúrgicas contribuem com mais de 90% das emissões de SO2, IBGE, 2008. No mesmo estudo, porém com relação ao potencial de emissão de MP10, Volta Redonda respondia por 21%, com um potencial de emissão de 4.031 t, ano, ocupando a segunda posição no ranking estadual.
tendo na metalurgia algo em torno de 50% do potencial poluidor de material particulado MP10, IBGE, 2008. 2,3 Padrões de qualidade do ar. No Brasil, os padrões de qualidade do ar foram definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, através de sua Resolução NI 003 de 28 de junho de 1990. De acordo com esta resolução, os padrões de qualidade do ar são as concentrações de poluentes atmosféricos que, quando ultrapassadas, poderão afetar a segurança, a saúde e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. CONAMA, 1990. A Organização Mundial da Saúde, OMS, possui um guia para a qualidade do ar baseado em estudos que visam garantir níveis para os poluentes de maneira que causem os menores impactos possíveis na saúde de uma maneira geral, apesar de não existir níveis seguros de poluição atmosférica para a saúde humana. O primeiro guia foi criado em 1987, posteriormente atualizado em 1997 e em 2005 recebeu sua última edição. Estudos estes que estimam que mais de 2 milhões de mortes anuais são atribuídas às doenças causadas pela má qualidade do ar. 2006. A tabela 1 mostra os padrões de qualidade do ar recomendados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, juntamente com os dados regulamentados pelo órgão nacional. Tabela 1 Padrões de qualidade do ar vigente no Brasil, e proposto pela Organização Mundial da Saúde. Poluentes Padrões de qualidade do ar. Brasil, MUGE, M3, OMS, MUGE, M3. Dióxido de enxofre, SO2. Padrão primário MMA1 80 a 24 horas 365 20 10 1500. Dióxido de nitrogênio, no 2 Padrão primário MMA 80 40 1 hora 320.200. Padrão secundário MMA 100 a 1 hora 190. Fumaça padrão primário MMA 60 a 24 horas 150. Padrão secundário MMA 40 a 24 horas 100. Monóxido de carbono, padrão primário 8 horas 10.000 a 1 hora 40.000. Partículas inaláveis, MP10, padrão primário e secundário 24 horas 150, 50, ma, 50, 20. Partículas inaláveis, MP2,5, padrão primário e secundário MMA 10 24 horas 25. Partículas totais em suspensão PTS. Padrão primário MGA 280 a 24 horas 240. Padrão secundário MGA 60 a 24 horas 150. Ozônio, U3, padrão primário e secundário. 8 horas 101 horas 160. 1 média aritmética anual 2 média geométrica anual fonte, CONAMA, 1990, 2006. 3 METOLOGIA. Para a realização deste estudo serão selecionados para avaliação dados sobre a qualidade do ar, especificamente do material particulado MP10 e MP2,5 nas estações de monitoramento fixas e móveis localizadas no município de Volta Redonda, do Instituto Estadual do Meio Ambiente num período de 6 anos. Através de relatórios periódicos do INEA nos anos de 2010 a 2015, será possível analisar a partir dos padrões estabelecidos pelos órgãos competentes a qualidade do ar, bem como sugerir hipóteses para lidar com os problemas levantados anteriormente. Análises comparativas das emissões deste município com os limites estabelecidos pela Resolução 3.990 CONAMA com os padrões regulamentados pela OMS. Discutir os principais resultados obtidos através dos 2 critérios de qualidade. 4 resultados e discussão. 4,1 níveis de material particulado MP10. Volta Redonda possui 3 estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar.
A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, como parte de um acordo junto ao Estado, adquiriu estas redes que estão localizadas em 3 bairros: Belmonte, Retiro e Vila Santa Cecília, FEMA, 2007. O município também dispõe de 5 estações de monitoramento semiautomáticas, localizadas nos bairros Siderville, Santa Rita do Zarur, Conforto, Aeroclube e Vila Muri. E serão provenientes destas 8 estações os dados analisados neste artigo. Tanto pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) quanto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o material particulado MP10 é monitorado de 2 formas distintas. O chamado curto período, que mostra o nível do poluente em um período de 24 horas, e o longo período, que consiste na média aritmética anual, ou seja, o valor médio observado durante um ano inteiro. 4. 1,1 Exposição de curto período. Em nenhum dos 6 anos analisados os níveis do material particulado MP10 nas 3 estações fixas de monitoramento no período de 24 horas foi considerado seguro, de acordo com o padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que é de 50 microgramas, M3, com destaque para o ano de 2014 na estação do bairro Retiro, que registrou a maior concentração de todo o período analisado, 145 microgramas, M3, quase o triplo do valor de referência internacional. Como ilustra a figura 2. Figura 2: concentração de MP10 nas estações fixas no período de 24 horas. Fonte: elaboração própria. Entretanto, segundo o padrão nacional, cujo limite é de 150 microgramas, M3 diários, os níveis do MP10 em Volta Redonda não violaram os valores de referência. Nas 5 estações semiautomáticas, o padrão diário de poluição observado foi similar aos apresentados nas 3 anteriormente citadas. Sendo assim, as concentrações máximas foram superiores aos valores máximos recomendados pela OMS, com exceção da Vila Muri em 2013 e Aeroclube em 2015, conforme demonstrado na figura 3. E tal como nas estações fixas, os níveis de material particulado não ultrapassaram o valor de referência do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Não tem como deixar de notar a grande diferença que os valores referência estabelecidos pela CONAMA e OMS para o MP10, 150 microgramas, M3 e 50 microgramas, M3 respectivamente, apresentam. E isso se deve principalmente na diferença de data em que eles foram lançados. Enquanto o primeiro é de 1990, o segundo foi publicado em 2005, ou seja, 15 anos depois. A Organização Mundial da Saúde leva em consideração estudos sobre mortalidade associadas ao MP10 publicados posteriormente ao lançamento do padrão brasileiro em seu relatório. Segundo o relatório da OMS, 2006, as evidências sobre o impacto causado pelo material particulado na saúde pública é consistente em mostrar efeitos adversos à saúde, mais predominantes nos sistemas respiratório e cardiovascular. Toda a população é afetada, mas a suscetibilidade à poluição pode variar com a saúde ou a idade. Os estudos relataram efeitos de mortalidade a curto prazo para o MP10 de aproximadamente 0,5% a cada 10 microgramas, M3, média de 24 horas, acima do limite de 50 microgramas, M3. Desta forma, o valor referência da CONAMA, 150 microgramas, M3, representaria um risco de aumentado em 5% na mortalidade diária, mostrando que o material particulado vem apresentando níveis preocupantes e causando danos à população em Volta Redonda, mesmo estando dentro da lei. Para ajudar os países, cidades que apresentam altos valores nas concentrações de material particulado, a OMS, 2006, estabeleceu 3 alvos interinos que podem servir como metas temporárias, a fim de causar os menores transtornos possíveis. O IT1, Interim Target 1, é de 150 microgramas, M3, mesmo valor de referência CONAMA, com aumentando cerca de 5% a mortalidade diária, o IT2 de 100 microgramas, M3, com 2,5% de incremento nos óbitos, e o IT3 a 75 microgramas, M3 com 1,2% nas mortes diárias.
Figura 3. Concentração de MP10 nas estações semiautomáticas para 24 horas. Fonte: elaboração própria. 4. 1,2 Exposição de longo período. Assim como aconteceu na análise de curto período, a concentração do material particulado MP10 anual foi superior ao valor referência da OMS, 20 microgramas, M3, em todo o período analisado nas estações fixas, conforme mostra a figura 4. Figura 4. Concentração anual de MP10 nas estações fixas. Fonte: elaboração própria. E como também aconteceu no curto período, o padrão CONAMA, 50 microgramas, M3, não foi violado ao longo destes 6 anos. O destaque negativo ficou por conta do bairro Belmote, que demonstrou ser o mais poluído dos 3. As estações semiautomáticas, assim como no curto período, apresentaram médias anuais preocupantes. Nos 6 anos analisados neste artigo, todas as estações violaram o padrão da OMS. Entretanto, desta vez o valor referência da CONAMA também foi ultrapassado. No ano de 2011 a estação Siderville registrou 55 microgramas, M3, e no ano de 2015 as estações Santa Rita do Zarur, ou Centro Conforto e Siderville também violaram o padrão nacional, com destaque negativo mais uma vez para o bairro Siderville, que registrou incríveis 75 microgramas, M3 anuais. Conforme pode ser visto na figura 5. Figura 5. Concentração anual de MP10 nas estações semiautomáticas. Fonte: elaboração própria. Assim como no curto período, a OMS também possui valores interinos para a concentração anual do material particulado. O IT1 corresponde a 70 microgramas, M3, o que equivaleria a um aumento associado na mortalidade a longo prazo de 15%. Já o IT2 de 50 microgramas, M3, igual ao CONAMA, consistiria, além de outros benefícios à saúde, uma redução de 6% nos óbitos em relação ao IT1, e por fim o IT3 a 30 microgramas, M3, reduziria em 6% a mortalidade em relação ao IT2, CU, 2006. 4,2 Níveis de material particulado MP2,5. Como o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o Estado do Rio de Janeiro não possuem legislação que regule o material particulado MP2,5, e como os dados das estações que o Instituto Estadual do Ambiente divulga, estações privadas, são preparadas para o monitoramento deste poluente, estes dados não eram publicados. Entretanto, a partir de 2011 o INEA mobilizou uma estação própria para o bairro Volta Grande capaz de monitorar o MP2,5. Esta estação, porém, disponibilizou dados apenas nos anos de 2011, 2012 e 2014. No longo período, média anual, as máximas concentrações apresentadas pelo MP2,5 foram 10 microgramas, M3, 9 microgramas, M3 e 14 microgramas, M3 nos anos de 2011, 2012 e 2014 respectivamente. Em 2012 a estação não gerou um quantitativo de dados representativo estatisticamente, entre 50% e 75%. Sendo assim, apenas no ano de 2014 o padrão da OMS, 10 microgramas, M3, foi superado. E por fim, no período diário, em 2011 a concentração média foi de 28 microgramas, M3, em 2013 o valor chegou a 24 microgramas, M3, também não foi gerado quantitativo de dados representativo estatisticamente, e em 2014 ela atingiu 54 microgramas, M3. Desta forma, o padrão diário recomendado pela OMS, 25 microgramas, M3, foi violado em 2 dos 3 anos analisados. O material particulado MP2,5 também possui alvos interinos recomendados pela Organização Mundial da Saúde, como acontece com o MP10. No padrão anual, o IT1 é de 35 microgramas, M3 corresponde a um aumento associado na mortalidade de 15%, já o IT2 25 microgramas, M3 com redução na mortalidade em 6% relativamente ao IT1, e o IT3 vale 15 microgramas, M3 com redução na mortalidade em 6% relativamente ao IT2.
Logo, segundo os dados apresentados, Volta Redonda não violou nenhum alvo intermediário de MP2,5. Os alvos interinos no padrão diário são IT1 75 microgramas, M3, IT2 50 microgramas, M3 e IT3 37,5 microgramas, M3, com aumentando na mortalidade diária de cerca de 5%, 2,5% e 1,2% respectivamente. Sendo assim, no ano de 2014 a concentração de MP2,5 na estação Volta Grande, 54 microgramas, M3, chegou a superar até o IT2. 4,3 Tecnologias para o controle do material particulado. Como visto na seção 2,1, o material particulado está presente na natureza devido tanto a fontes naturais como antropogênicas. Quanto à primeira, pouco pode ser feito, não muito mais do que um combate eficaz às queimadas. Entretanto, quanto às causadas pelo homem, algo pode e deve ser feito. Tanto catalisadores automotivos quanto precipitadores eletrostáticos poderiam contribuir para uma melhora nos níveis dos particulados. A combustão catalítica constitui uma alternativa conveniente para reduzir as emissões de material particulado em baixas concentrações, como na queima de combustível automotivo. Eles consistem de uma peça com metais nobres localizada no sistema de escapamento. Entretanto, existem catalisadores feitos para indústrias, que apesar de não serem muito utilizados no Brasil, eles já são empregados há décadas no exterior. Rangel, Carvalho, 2003. O princípio de operação de um precipitador eletrostático consiste no fornecimento de carga elétrica à partícula. Ele ocorre através da ionização do gás pelo efeito corona, descarga elétrica, e então as partículas carregadas são submetidas a um campo elétrico de modo que sua velocidade de migração eletrostática causa a coleta desse material sobre uma placa aterrada, onde perdem suas cargas e a camada de pó formada é removida do sistema para descarte adequado. Comercialmente, o precipitador é utilizado por quase um século para controlar as emissões de cinzas de caldeiras, incineradores e vários processos industriais, como a fabricação de cimento, cal, papel e processamento e produção de ácidos. Meira, 2009. 5. Conclusão. Após a realização deste artigo pode-se constatar que a qualidade do ar em Volta Redonda, um município altamente industrializado, foi analisada e discutida conforme os dados apresentados pelo Instituto Estadual do Ambiente para o poluente material particulado. Seus números seguem uma legislação com quase 3 décadas de defasagem, algo pouco recomendado uma vez que novos estudos sobre a poluição do ar e suas consequências são publicados todos os anos, trazendo ao conhecimento da comunidade científica novos desafios a serem enfrentados. Uma análise comparativa dos defasados padrões nacionais de qualidade do ar com os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde, que leva em consideração estudos mais atuais sobre a mortalidade associada ao material particulado, mostrou que Volta Redonda vem apresentando índices preocupantes de MP10. Infelizmente, as partículas mais finas, MP2,5, que são mais nocivas à saúde, são as que possuem um monitoramento mais escasso. Conciliar os confortos da vida moderna com um desenvolvimento sustentável é sem dúvida um dos grandes desafios do século XXI. Soluções para se amenizar as altas concentrações de material particulado antropogênico poderiam ser implementadas, como uma maior fiscalização sobre os catalisadores automotivos e a utilização de precipitadores eletrostáticos por parte das indústrias. No entanto, com um monitoramento mais amplo, transparente e padrões mais atualizados, seria possível realizar estudos mais precisos, possibilitando entender melhor os males causados pela poluição e como minimizar seus efeitos.